assunto deste bloco é: o Brasil é um dos grandes consumidores de fertilizantes nitrogenados por causa de características do nosso solo e clima. Eles garantem uma boa produtividade no campo e ainda alimento para o rebanho. Porém, 95% deste insumo é importado e ainda gera discussões sobre os impactos ao meio ambiente, como a contaminação da água. A Embrapa já desenvolve alternativas mais sustentáveis com a fixação biológica de nitrogênio, o que garante um processo mais natural de absorção dos nutrientes. Só que, até agora, as plantações de leguminosas eram beneficiadas e o projeto dos cientistas é expandir a lista de culturas. Vamos falar com Clênio Pilon, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, sobre este trabalho. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Prazer estar aqui com você. Satisfação toda nossa, ainda mais para levar essa boa informação, né, que a Embrapa já vem desenvolvendo também para as não leguminosas. Só um detalhe, a Embrapa é pioneira nessa fixação biológica de nitrogênio, né? Sim, acho que todos já ouviram falar na doutora Joana Doberharne, né? Desde os anos 70, tinha um trabalho muito focado no desenvolvimento dessa tecnologia, que é uma referência mundial, especialmente no ambiente tropical, que é a fixação biológica de nitrogênio, né, que foi aplicada aí inicialmente na cultura da soja e que nos ajuda a economizar, por exemplo, em 2022, cerca de 72 bilhões de reais para o país, para os agricultores, ao fim e ao cabo, o que se reverbera diretamente na redução do custo do alimento ao consumidor. Então, são exemplos aí de tecnologia que tem origem na nossa biodiversidade, espécie de micro-organismos, que tem justamente esse potencial de capturar o nitrogênio na forma gasosa que está na atmosfera e por uma relação de parceria, de simbiose entre a planta e o micro-organismo, no caso uma bactéria, que tem um trabalho muito específico, justamente fazer essa conversão do nitrogênio do ar em nitrogênio passível de ser utilizado e ser incorporado pelas plantas. Então, esse exemplo da soja é um exemplo de grande sucesso, mas que hoje está sendo também validado e ampliado para outras espécies, como o caso do feijão, outras leguminosas, e a Embrapa vem justamente nesses últimos anos, especialmente nessa última década, reforçando a sua agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação para trabalhar também uma série de processos que, ao fim e ao cabo, contribuam fortemente para a redução do uso de adubação, não só nitrogenada, mas também de outros tipos de adubações, o exemplo do fósforo, do potássio, para as espécies que são de interesse para a agricultura nacional, justamente reforçando, então, essa lógica da agricultura de processo, valorizando a nossa biodiversidade, procurando ofertar conteúdos, conhecimentos e soluções tecnológicas para que a gente possa justamente reduzir essa dependência, a importação de fertilizantes que o país ainda tem, e somos grandemente dependentes de matérias-primas que vêm especialmente da China, da Rússia e do Canadá. O que também gera custos, para o produtor, ainda mais com a questão climática, ele acaba tendo até perdas dependendo do volume de chuva em algumas regiões. Agora, Clênio, para quem não está muito habituado a esse assunto, o nitrogênio ele vai realmente fazer um maior desenvolvimento da planta, fazendo que as raízes fiquem mais fortes, haja um desenvolvimento ali do caule, vamos dizer assim, que ela cresça, de forma até um pouco mais rápida do que o normal, né? Perfeitamente, Fábio. O nitrogênio é essencial para construção dos aminoácidos, que são base para a elaboração de qualquer tipo de proteína, seja no nosso corpo, seja também nos vegetais, nas plantas. Então, sem nitrogênio não há produção, não há crescimento. Evidentemente que o nitrogênio é um elemento muito limitante e os nossos solos, como grande parte deles são relativamente pobres em matéria orgânica, que é a principal fonte de nitrogênio no solo, evidentemente que nós precisamos lançar mão do aporte adicional de nitrogênio, seja via adubação nitrogenada, que encarece
o custo de produção, tem também impactos ambientais, como você já bem mencionou, sobre a qualidade da água e também sobre as emissões de gases de efeito estufa, que são uma grande preocupação global hoje também, né? E evidentemente, por outra via, a gente tem então essa possibilidade de reduzir essa dependência, né, somente da introdução de fontes minerais de nitrogênio no sistema de produção, valorizando então justamente essas relações que existem entre micro-organismos que têm potencial para fixar esse nitrogênio e incorporar numa parceria com a planta esse nitrogênio no tecido vegetal ou, eventualmente, organismos que têm vida livre no solo, algumas bactérias, que também não têm só essa finalidade de remover o nitrogênio e incorporar na sua biomassa microbiana, mas que também fornecem outras funções importantes para o sistema e geralmente esses mesmos micro-organismos também são organismos que promovem crescimento de plantas, induzem um maior crescimento radicular, ampliam, né, justamente o potencial da planta em absorver outros nutrientes, como é o caso do potássio, do cálcio, do magnésio, do fósforo e também do próprio nitrogênio. Então, nós temos dois tipos de organismos, aqueles que fazem uma relação de parceria efetiva com a planta, que é o caso do Rhizobium com a cultura da soja, né? Mas também temos organismos de vida livre no solo que não estabelecem uma relação direta com a planta, mas que habitam aquele entorno das raízes e que por estarem ali presentes e por justamente absorverem esse nitrogênio da atmosfera e incorporarem na sua biomassa vegetal, contribuem na sua senescência, na sua morte, por exemplo, com a liberação desse nitrogênio que passa a ser prontamente absorvido pelas raízes das plantas. E também outros produtos que são excretados por esses micro-organismos, né, no seu ciclo de vida, acabam promovendo então um crescimento radicular, promovendo um crescimento de plantas, né, o que torna então esses micro-organismos como micro-organismos multifuncionais, que é uma característica muito importante também e que ajuda fortemente nessa lógica de fortalecermos uma agricultura cada vez mais de processo em detrimento de uma agricultura de insumos que amplia custo e impactos ambientais também. Tá vendo, né, como o estudo, né, foi complexo, né, e tem trazido respostas grandes, né, para a nossa agricultura, né, com o desenvolvimento de lavouras mais saudáveis, fortes, né, verdes, que o nitrogênio também dá essa característica, né, à plantação. Agora, me tira uma dúvida, Clênio, eu estava fazendo uma leitura sobre esse assunto e parece que o fertilizante ele casa direito com um tipo de cultura, né? Tem que se achar vamos dizer assim, a característica certa para o tipo certo de fertilizante, né? Não é para qualquer cultura. Sim, Fábio, aqui no caso nós temos duas linhas de atuação. Nós temos todo um trabalho voltado para o manejo da fertilidade, não só da adubação, né? Adequando, então, doses de adubação de nitrogênio, fósforo, potássio, outros elementos importantes como cálcio, magnésio, micronutrientes como cobre, outros elementos importantes como enxofre. Então, esse trabalho a gente faz geralmente no sentido de calibrar as melhores doses adequadas de cada um desses elementos nutrientes para que a gente tenha a melhor resposta da planta em diferentes condições de solo e clima. Então, esse é um trabalho que a gente fez, que a pesquisa fez ao longo aí dos últimos 30 ou 40 anos e que está bem validado hoje. A gente já tem aí tabelas de recomendação de adubação para as culturas em todas as regiões do país, né? Agora, tem esse outro trabalho que a gente está colocando justamente aqui, que vai numa outra lógica, onde a gente pode potencializar, por exemplo, a descoberta de micro-organismos que já existem na natureza, portanto, fazem parte da nossa biodiversidade e que têm potencial ou para condicionar o ambiente e melhorar a eficiência de absorção de nutrientes pela planta, ou para promover o crescimento da planta, ou também para, no caso aqui, retirar o nitrogênio da atmosfera e incorporar via relação de parceria simbiose com a planta ou não, ou a partir do organismo habitando o solo e a partir de uma série de processos biogeoquímicos ao ver a liberação desse nitrogênio para que a planta possa transformar esse nitrogênio em crescimento vegetal, em produção de grãos, de biomassa, aquilo que for do interesse do nosso agricultor. Então, essa é uma outra agenda onde a gente tem procurado fazer exatamente o quê? Prospectar
esses micro-organismos que são parte da nossa biodiversidade, fazer todo um processo de avaliação, desempenho desses micro-organismos em condição de laboratório, fazer a seleção daqueles micro-organismos que têm um maior potencial justamente para fazer e disponibilizar para a planta esses processos multifuncionais, que não envolvem só a absorção e a disponibilização do nitrogênio, mas outros benefícios para a planta, como a própria promoção de crescimento, como maior resistência, maior tolerância a uma determinada praga. Então, esses organismos contribuem fortemente naquele ambiente radicular onde a planta estabelece o seu crescimento, contribuindo de várias maneiras, né, para a melhoria da eficiência produtiva. Então, o nosso trabalho vai justamente nessa linha, prospectar, né, organismos, fazer a seleção, identificar aqueles com maior potencial e, na etapa final, fazer justamente a avaliação do desempenho, né, da introdução desses micro-organismos, né, em maior escala, em maior quantidade no ambiente produtivo, para que a gente possa ter um aumento de resposta. Um exemplo que a gente dá, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar. Naturalmente, a cana-de-açúcar, por ter associação já com organismos que ocorrem naturalmente no solo, ela consegue fixar geralmente em torno de 40 kg por hectare de nitrogênio por ano, o que reduz justamente o uso da adubação nitrogenada na cultura da cana, que é uma cultura bastante exigente em nitrogênio por ser uma gramínea, né? Quando a gente associa, por exemplo, essa cultura da cana com um micro-organismo, com uma bactéria, no caso a Azospirillum, quando a gente inocula essa bactéria naquele ambiente, junto com a cultura da cana-de-açúcar, a gente pode ter uma recuperação do nitrogênio ali presente de até 85%. Aí são dados muito recentes da pesquisa que a gente tem obtido no âmbito das nossas redes de pesquisa na Embrapa. Então, vejo o potencial desses micro-organismos em apoiarem justamente o nosso agricultor na redução de custos e no aumento da eficiência produtiva a partir de uma tecnologia que tem base na nossa biodiversidade. Que bom, e ainda mais um meio sustentável aí, mais um item que a Embrapa traz que, como o senhor disse, aumenta a produtividade, protege ali a plantação e também diminui o custo. Clênio Pilon, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, muito agradecido por nos receber, trazer resultados e informar mais sobre esse trabalho que está sendo feito, levando a fixação biológica de nitrogênio também em plantas não leguminosas. Muito agradecido, uma boa tarde, sucesso, parabéns para todos. Obrigado, Fábio. Boa tarde. Boa tarde.